Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo de comunicação I2C, em inglês também pronunciado I2C. Essa sigla significa Inter-Integrated Circuit Communication, ou seja, é um protocolo de comunicação entre circuitos integrados, tá? Entre chips, entre processadores, entre microcontroladores. Vamos ver como é que ela funciona. Para motivar o papo de hoje, eu queria falar um pouquinho e diferenciar o que é a comunicação paralela de uma comunicação serial. Então, quando eu quero me comunicar entre dispositivos, vamos supor aqui o microcontrolador 1 com o microcontrolador 2, né? Eu posso me comunicar de várias formas. Para mandar um byte, eu vou então, na versão paralela, eu vou conectar 8 fios de dados, né, desde o D7 até o D0, e posso conectar alguns valores auxiliares. Então, por exemplo, eu posso indicar se esses fios são fios bidirecionais, eu posso indicar se eu quero fazer uma leitura ou uma escrita, eu posso indicar quando que esses dados são válidos, né? Então eu tenho, além dos sinais de dados, né, dos valores do byte que eu quero enviar, eu tenho sempre sinais de controle. Vamos simplificar aqui e mostrar a transferência do byte 01011010. Para transferir esse byte do microcontrolador 1 para o microcontrolador 2, basta então escrever nesses fios os valores que eu quero enviar, então por exemplo 01011010, e logo em seguida, quando eu faço o VL de ir para 1, significa que os dados estão válidos, então o byte foi transferido instantaneamente para o microcontrolador 2. Então basta um flanco do clock ou um pulso do valid para esses dados serem transferidos de um para o outro. Então perceba que é instantâneo, é praticamente no momento, né, eu faço essa transferência de vários bits simultaneamente de uma vez só. Já na comunicação serial, eu vou usar apenas um fio para transferir dados e um outro fio para receber. Então, para enviar o mesmo byte, né, do microcontrolador 1 para o microcontrolador 2, os bits 0101, 10 e 10 têm que ser enviados de maneira sequencial, um após o outro. Então eu vou enviar primeiro o menos significativo, depois vou mandando os outros bits até chegar no mais significativo. Tem que existir um acordo entre o microcontrolador 1 e o microcontrolador 2 para eles saberem qual foi o bit que foi enviado primeiro, para que o microcontrolador 2 saiba montar a palavra na chegada. As diferenças principais entre esses dois meios de comunicação é que o paralelo, vocês podem ver que ele tem muito mais banda passante, ele consegue transferir dados de maneira muito mais rápida, porque eu tenho mais fios à disposição. A desvantagem é também o fato de ter mais fios, né? A comunicação serial permite que você envie quantidades grandes de dados usando apenas um fio. E a gente vai ver que muitas vezes usar menos fios, usar menos conexões é mais importante do que ter mais banda passante. Um dos recursos mais preciosos do microcontrolador são os pinos do microcontrolador. Um outro aspecto interessante é o sincronismo. Eu posso comunicar através de um fio enviando dados do microcontrolador 1 para o 2 e posso receber dados através de um outro fio. Essa comunicação pode ser feita com um ritmo pré-acordado entre os dois, mas se eu quiser, eu posso também adicionar um clock a esse sistema e falar que o ritmo de comunicação é ditado por esse clock. A gente diz que todo sistema que tem um clock, onde o ritmo, né, de comunicação é ditado pelo clock, é um sistema de comunicação síncrono. E quando eu não tenho o clock, é um sistema de comunicação assíncrono. Mas se eu quiser usar menos fios ainda, eu posso usar apenas um fio para transferir e receber dados. Então, a gente diz que um fio ele é bidirecional quando ele permite comunicação nos dois sentidos. Então, I2C é exatamente esse caso. É talvez a melhor solução de todas, né? Eu tenho apenas um fio para transferir dados e receber dados. E, além disso, eu tenho um clock que determina o ritmo de comunicação. Aí vem a pergunta natural, né? É possível se comunicar com mais de um dispositivo? Todos esses padrões que eu mostrei para vocês foram apenas comunicações entre dois dispositivos. E se eu quiser comunicar com mais de um dispositivo? Bom, uma maneira bem intuitiva de fazer isso é conectando vários fios, né, cada par de fios para cada dispositivo. Então eu posso me comunicar com o dispositivo 1, tanto transmitir quanto receber dados, microcontrolador, mesma coisa, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Nesse sisteminha aqui, eu consigo me comunicar com todos os microcontroladores praticamente de maneira em paralelo, né, simultâneo. Só que, convenhamos,
é um tanto quanto difícil gerenciar vários canais de comunicação em paralelo. O I2C fornece um recurso muito interessante que ele permite que vários dispositivos sejam conectados ao mesmo canal de comunicação. Então, dessa forma, o microcontrolador que envia dados, por exemplo, o MSP quer se comunicar com outros microcontroladores, 1, 2 e 3. Ele pode enviar dados por esse canal de comunicação, tanto para o 1 quanto para o 2, e pode também receber dados do dispositivo 3. Ele pode tanto enviar quanto receber dados por esse canal de comunicação. Então é o mesmo canal de comunicação para vários dispositivos. Isso é feito através de duas linhas. Uma linha chamada Serial Data e uma linha chamada Serial Clock. Então o clock é o que dita ritmo de comunicação. O dispositivo que controla o clock é chamado de mestre e os dispositivos que escutam são chamados de escravo, que escutam o clock. Então o clock é uma linha unidirecional, enquanto a linha de dados é uma linha bidirecional. Eu posso tanto receber quanto escrever na linha de dados. E essa linha permite que vários dispositivos se pendurem nela. Então o clock é sempre unidirecional, então todos recebem o clock, mas a linha de dados ela é bidirecional. Então todos os dispositivos podem escrever quanto ler da linha de dados. No termo aqui, eu uso muito o termo de se pendurar no barramento, A gente vai chamar esses dois fios aqui, SDA e SL, de barramento I2C. Esse barramento, a gente vai então, quando eu falo que eu vou conectar um dispositivo, eu também posso dizer eu vou pendurar os dispositivos no barramento. Igual a gente pendura um cabide, no armário. Então, pendurar um dispositivo no barramento significa conectar os fios. Então, SDA em SDA e SCL em SCL. A comunicação em I2C ela é muito inspirada na comunicação humana. Tem diversos aspectos aqui que são semelhantes à comunicação humana. Então, quando você quer se comunicar com uma outra pessoa, geralmente você abre o canal de comunicação dizendo um oi, falando oi, tudo bem? Ou chamando a pessoa pelo nome, nesse caso aqui, chamando oi, Maria. O dispositivo que vai receber, ele tem que responder a você indicando que ele entendeu a sua mensagem. Ele vai falar, oi, estou escutando. Ou então, oi, tudo bem? Como é que você está? Nesse momento, um canal de comunicação foi criado entre os dois. Após esse momento, eles trocam informações, então um vai enviar e vai receber informações, eles vão se comunicar de maneira bidirecional. E ao final da comunicação, para fechar o canal de comunicação e eu poder me comunicar com outras pessoas, a gente tem as palavras-chave, Por exemplo, até mais, tchau, tá bom, tchau, tchau. São as palavras-chave para fechar a comunicação entre os dispositivos. Em I2C, a gente vai usar o mesmo princípio seguindo diversas etapas de comunicação. O mestre, nesse caso aqui o MSP430, é conhecido como mestre, é porque ele controla o clock, ele que controla o barramento, ele que vai mandar qual é o momento de escrita e qual é o momento de leitura. Os dispositivos que estão conectados ao barramento, aqui eu estou chamando de Maria, José e Antônio, são chamados de escravos, porque eles respondem ao clock. Então, para começar a comunicação, o mestre, o MSP430, vai mandar um comando de start, que é o equivalente a um oi, Depois disso, ele manda o endereço do dispositivo que ele quer se comunicar. Todos os dispositivos vão escutar. Todos os dispositivos que estão conectados, que estão pendurados no barramento, vão escutar essa informação. Então ele vai falar, José, você está escutando? Você está conectado ao barramento? Nesse momento, todos os dispositivos escutaram essa mensagem, mas apenas aquele que reconheceu a informação, que reconheceu que o nome é dele, que reconheceu que o endereço é dele, vai responder. Então, o mestre, além disso, ele manda uma informação se ele quer escrever no barramento, se ele quer enviar dados ou se ele quer receber. Então, o RW barra aqui significa read e write. Write sendo o valor 0 e read sendo o valor 1. Após esse momento, existe um ciclo chamado de ciclo de acknowledge, onde o escravo, o que entendeu que o endereço, que a mensagem é para ele, ele responde para o mestre, falando, eu estou aqui, eu estou escutando, pode continuar a comunicação. Esse ciclo é chamado de ciclo de acknowledge, porque é uma maneira do escravo enviar para o mestre a informação de que ele está conectado no barramento. Em seguida, o mestre continua a comunicação enviando dados, enviando informações, e o escravo tem que sempre responder com um ciclo de acknowledge, indicando que ele está entendendo a comunicação, que ele está presente e que o mestre pode continuar.
O mestre pode repetir esse ciclo de enviar dados e ciclo de acknowledge quantas vezes ele quiser. Ele pode mandar quantos bytes ele quiser no barramento. Enquanto ele estiver mandando bytes, o barramento é dele. Ele é o dono do barramento, ele vai controlar o barramento. Ao final da comunicação, o mestre manda um ciclo de stop, falando que é o equivalente a dar um tchau, né? Falando, olha, já me comuniquei o suficiente, agora não preciso mais me comunicar. Tchau, tchau. Acabou a comunicação. Então essas são as etapas principais de uma comunicação I2C. Agora, imagina se o mestre chama alguém que não está presente no barramento. Então, se o mestre começa a comunicação, né, falando oi, e pergunta se o ciclano está escutando, ele manda um endereço de um escravo que não está presente no barramento. O que acontece? Como ninguém responde, ninguém vai entender essa mensagem, o barramento ele fica num estado de silêncio, que ninguém respondeu. Esse ciclo é chamado de não acknowledge, not acknowledge, né? Então não foi entendido a mensagem que foi enviada e o mestre é obrigado a responder com um stop, já que ninguém está escutando, para que ele vai continuar a se comunicar? Então o ACK e o NACK servem para o mestre, nessa primeira etapa de comunicação, serve para o mestre saber se o escravo que ele mandou, o escravo de endereço com o qual ele quer se comunicar, está presente ou não no barramento. Se ele receber um NACK, significa que o escravo não está conectado no barramento. E ele deve então interromper a comunicação. Agora olha, esse barramento tem duas direções. Eu posso tanto enviar dados quanto receber. Se eu mando no ciclo de endereço um bit 0 ao final, significa que eu quero escrever no barramento. Então isso aí é como se o mestre estivesse falando assim, ó, oi João, tudo bem? Deixa eu te falar um negócio aqui. No outro ciclo aqui, se ele mandar um read, né, um bit 1, significa que ele quer receber dados. Então é como se ele estivesse dizendo, né, me conta aí a última fofoca, me manda os dados que eu quero receber agora. Então nessas duas formas de comunicação, o mestre e o escravo eles assumem papéis de transmissor e receptor em momentos diferentes da comunicação. Então durante o ciclo de endereço, o mestre ele é transmissor. O escravo vai responder com um acknowledge, e aí nesse momento o mestre vira receptor, porque o escravo está transmitindo. Depois o mestre volta a ser transmissor e ele vira a ser receptor durante o ciclo de acknowledge. Já no caso do read, né, o mestre se torna receptor durante o ciclo de escrita de dados. Então, quando o mestre pede uma leitura do escravo, o escravo vira transmissor durante a transmissão dos dados, e quem responde o ciclo de acknowledge depois do ciclo de dados é o mestre. Então o escravo respondeu com o primeiro acknowledge e logo em seguida mandou os dados que o mestre estava pedindo. Em seguida o mestre respondeu com ACK falando, olha, beleza, pode continuar a comunicação. E isso pode se repetir enquanto o mestre estiver escrevendo acknowledge, o escravo tem que continuar enviando dados. Agora, se o mestre quiser parar essa comunicação, ele fala, olha, eu estou satisfeito, não precisa mais enviar bytes para mim. O mestre, então, ele precisa propositalmente responder com um NACK, um não acknowledge. Esse não acknowledge não significa que houve um erro na transmissão, ou que o mestre parou de escutar, ou que deu pau no mestre. Não, esse NACK é um NACK proposital que significa para o escravo, é uma mensagem para o escravo, indicando que o escravo pode parar a comunicação por ali. Senão, o escravo vai continuar transmitindo de maneira indefinida. E para mandar o ciclo de stop, o mestre precisa que o escravo pare de escrever na linha, porque ele precisa agora pegar a linha para ele para mandar o stop, para mandar o tchau. Esses são os princípios fundamentais da comunicação I2C. No próximo vídeo, eu vou mostrar como que essas etapas de comunicação se traduzem nas linhas SDA e SCL. Aguardo vocês no próximo vídeo.